Irmão, essa palavra que a irmã Miriam falou, ensina-nos. Será que nós aprendemos a contar? Quem sabe contar? Quem sabe contar de 1 a 7? De 1 a 30? Sabe contar? Então você não precisa ser ensinado, não, porque você já sabe contar. Mas essa conta aqui é outra conta. Ensina-nos a contar os nossos dias. É uma expressão, irmãos, em que não significa exatamente contar 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso. É uma referência, irmãos, a nós observarmos a cada dia da nossa vida como é o nosso proceder, como temos procedido. Porque a Escritura diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Então é isso, é uma referência a prestar atenção do dia a dia. Você levanta, o irmão levanta, a irmã levanta, vai para os seus afazeres, uns vão trabalhar, outros vão fazer alguma coisa, sair. Todo o seu procedimento, o que você falou, o que você pensou, o que você riu, o que você gargalhou, o que você ficou sério, analisar, julgar, prestar atenção, ver à luz das Escrituras o que foi bom e o que não foi. É assim que nós aprendemos a ter um coração mais sábio, analisando a nossa vida. Como é que você se comportou hoje diante dos ímpios, diante dos teus parentes, diante das pessoas, diante das circunstâncias? Como é que você procedeu? O que você falou? Como o irmão, a irmã agiu? Bom, eu agi assim, assim, eu falei assim, assim, teve um momento assim, assim. Agora, à luz das Escrituras, estava tudo correto, foi tudo bem? Faltou alguma coisa? Deveria proceder de outra maneira? Prestar atenção é muito importante. Eu prestei atenção, no que a irmã Miriam estava falando. Quando houve a situação, ela não agiu segundo a carne, cheia de razão, porque quando você é atingido por uma pessoa que faz uma coisa errada, você fica lá com a razão no peito, querendo resolver. Mas às vezes nós temos que desfazer esse ímpeto da razão, pegar a razão e deixá-la guardada, sufocá-la, para que o inimigo não aproveite a ocasião para que na soberba da nossa razão nós venhamos pecar contra o Senhor. Não é? Porque muitas vezes o Senhor o Senhor fala assim: vai lá e amaldiçoa Davi. Aí vem um indivíduo te amaldiçoa, tu fica com a raiva tremendo, vou jogar o carro em cima dele, vou na polícia, vou dar parte, vou ligar para quem? Para o meu amigo que é da polícia, vou fazer isso. Não vai ligar para ninguém, você só vai para o joelho, acalmar o seu espírito, acalmar a tua alma, acalmar o ímpeto, porque o Senhor permitiu isso acontecer para te provar, para ver o que você vai fazer, qual é a tua procedência. Eu me lembro que eu estava na igreja da Assembleia de Deus aqui, aquele pastor que esteve conosco aqui. Então, eu estava fazendo um estudo sobre o poder de Deus, que Ele cria o bem, Ele cria o mal, Ele castiga, Ele abençoa. E comecei a falar sobre o poder, exaltando o poder de Deus, que as autoridades são constituídas por Ele, Ele que governa sobre o reino, que não sucede nada numa cidade sem a vontade do Senhor, não é? Como está escrito, sucederá qualquer mal à cidade sem o Senhor tiver feito. Então temos que ter muito cuidado com o negócio de acusações, Não é fácil não. E eu estava explicando, olha, Deus pode até, irmão, permitir vocês serem roubados, não é? Não falei ali na igreja, não lembro bem, para ver se vocês vão para a polícia, como que vocês vão agir, para ver se vocês vão deixar de confiar nele, confiar no homem, confiar na polícia, confiar nisso, confiar naquilo. Vocês devem realmente prestar muita atenção. O primeiro passo é ir para o joelho. Quando foi de madrugada, roubaram a igreja. O que era da igreja levaram, mas a minha caixa de som, meu amplificador, a minha bateria, que eu tinha uma bateria, outros aparatos meus de eletrônicos, não pegaram nada. Foi uma coisa assim muito interessante, estranha ao mesmo tempo interessante. O que era meu não pegaram, mas o que era da igreja, microfone da igreja, levaram. No outro dia, no domingo à tarde, estava esperando no ponto, porque eu sempre levava na minha maleta um microfone extra, que se desse problema, eu tinha um microfone para cantar, quando me desse oportunidade, até para emprestar mesmo.
Eles estavam esperando porque estavam sem microfone para fazer o culto. E eles falaram assim, puxa, o irmão profetizou aí. E o que vocês fizeram? Fazer o quê? Amém. Deus faz isso para provar. Então, nós temos que analisar. Outra vez eu já não agi certo, eu agi muito errado. Eu fiquei bravo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Pois é. Isso é contar os nossos dias. É prestar atenção em cada dia, como é que você agiu, como é que você fez. Não é? E corrigir no próximo dia. Então você alcança um coração sábio porque você fica prestando atenção. Semana passada houve uma situação assim. Não foi muito boa. Ontem o inimigo me atuou contra mim, mas graças a Deus, o Senhor me deu graça, eu agi corretamente segundo a palavra. Amém. Tenho que conservar assim. E assim, nós prestamos atenção. Não é? Paulo usa uma outra palavra, ele diz assim, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então precisamos estar sempre prestando atenção, não é? Para que não venhamos cair na cilada do inimigo, né? Então essa palavra significa isso, né? Porque o coração sábio só se torna sábio quando nós prestamos atenção nas coisas, para não errarmos novamente. Não é isso, irmão? Amém. Pois é. Bendito seja o nome do Senhor. Vou ler também aqui para vocês no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 17. Continuando o segmento sobre as exortações, que diz assim: o caminho para a vida, que maravilha, é daquele que guarda a correção. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. E o erro vem com más consequências, né? O erro, ele produz coisas não boas, né? A pessoa lamenta porque errou, né? Porque deixou a repreensão de lado. Nós temos que conservar a repreensão em um coração resignado, né? Um coração pronto para receber a palavra do Senhor. Geralmente as pessoas não querem ser admoestadas, não querem as repreensões, não é? E procuram fugir das pessoas que pregam sobre as repreensões da vida, e procuram aquelas que eles falam lisonjas, palavras lisonjeiras e abraços, né? Sabe como é que é, né? Quando o seu amigo lisonjeiro quer alguma coisa, ele vem com lisonja, aquela coisa toda. Então, pode sentar, irmãos. Então, a repreensão. Irmãos, nós sabemos que quando uma pessoa tem um freio na vida, ele tem uma vida abençoada, porque quando vem uma situação, ele pisa no freio do coração dele, o sentimento, e não vai adiante. Mas isso só ocorre quando o Espírito de Deus faz presente na vida de vocês, na minha vida. Bom, está escrito que eles, os de fora, acham estranho de nós não correr com ele no mesmo. Não tem freio. Não existe freio na vida do ímpio, daquele que não tem Jesus. Porque tudo que dá na telha, como diz aí, ele faz. Às vezes nem passa para o coração. Ele deu na mente, ele está fazendo. Ele não consulta, ele não presta atenção, ele não avalia, ele não vai para os pés do Senhor. Ele não tem o Senhor como seu guia. O Senhor é o nosso guia. Nós não podemos ser como eles. Poxa, é falta de sabedoria. Nós temos toda essa bagagem, todo esse material, todas essas armas aqui, todas essas ferramentas, e nós agimos como eles. Por que pressa? Se o nosso tempo está determinado pelo Senhor. Por que fazer coisas porque simplesmente eu quero? Não, Senhor, é de tua vontade. Por favor, Senhor, dá-me sabedoria, preciso realizar isso. É de tua vontade, como vou realizar? Eu não disse para vocês que eu estava em casa outro dia, né? E aquilo me deu o coração, vou lá na igreja, vou trabalhar, vou fazer as coisas que tem que fazer, consertar ali a tomada, e um monte de coisinha, né? Na minha mente. Aí daqui a pouco eu fui lá para a parte de trás da cozinha, aquilo me deu que dizer, amém. Não é de Deus eu ir, não. Senhor, seja feito a tua vontade. Aí fiz outras coisas ali, né? O tempo foi passando, aquilo novamente. Uma coisa, vou lá para a igreja. Aí eu fui. Já ia abrir a porta. Quando eu ia abrir a porta, faltando os 2 passos para chegar na porta, aquilo deu um esfriamento. Interessante, irmão. Aquilo saiu assim. Eu disse, sabe uma coisa? Não é de Deus, não. Eu vou orar.
Aí quando eu fui orar, eu tirei aquela passagem de provérbio. O Senhor mandando eu falar para as pessoas ajudar quem estão sentenciados à morte. Eu falei, Senhor, essa palavra é para mim, o Senhor está me repreendendo. O Senhor está me exortando. Que ao invés de eu vir para cá, não era tão interessante para ele ouvir aqui. Então ele queria que eu atendesse. Naquele dia nós ficamos até tarde atendendo as pessoas pela internet, pelo esse negócio do WhatsApp aí, não é? Deus fez grandes coisas na vida dessas pessoas e pudemos comunicar, falar, orientar, pregar, exortar. Então foi feito o que Deus tinha estabelecido. Então as repreensões, né? Na verdade, nós devemos estar sempre atentos à palavra de Deus, não é? Contando nossos dias. Você vê, eu não vou esquecer mais disso, que para mim foi muito claro o que aconteceu. Talvez vocês não tenham assim a noção de como isso foi forte comigo. Você notar aquela parada, aquele freio, o carro deu uma freada, né? Opa! Virei à direita e entrei para o quarto. E fui orar. Já ia sair, já tinha falado que eu ia vir para cá, mas não. Deus não quis. Porque Deus conhecia, Ele sabia que pessoa lá do outro lado do mundo estava com o coração aflito, estava desejando alguém para falar. Falaram muito, as varoas falaram bastante, eu só ouvi bastante. Falei também, mas eles falaram bem mais, não é? Eu senti a necessidade deles, aí eu percebi, Senhor, eis-me aqui, faça sempre assim comigo. Não é? Se o Senhor mandar eu deixar algo, deixar um prato de comida, deixar qualquer coisa, se eu for colocar o café na boca de manhã, ou um refresco, que às vezes eu não tomo café de manhã, ou aquele refresco para comer o pão, se o Senhor falar assim, jejue, eu na mesma hora vou guardar. Eu já fiz isso. Como eu já fui jejuar, o Senhor disse assim, não jejue, que hoje eu não quero jejum. Já aconteceu. Então, o freio. Nós temos o freio porque o Espírito do Senhor nos conduz no caminho certo. E você tem que analisar, não se soberbecer. Não tem que ser, tem que bater o pé. Tem que ser, não tem que ser. Você deve dizer, Pai, seja feita a tua vontade. Mesmo que eu fique triste, mesmo que não seja aquilo que eu já tinha bolado, pensado, imaginado, mas seja feita a tua vontade, meu Pai. Amém. Mesmo que eu venha ficar triste, mas eu quero que seja feita a tua vontade. Como eu fiquei triste quando Deus usou uma pessoa e disse assim, eu não te chamei para isso. Quando eu gravei o hino, né? Gravei um, né? Na época era aquela LP, né? Não Chores Mais. Aí eu estava naquela coisa, bom, agora eu vou partir para gravar um sozinho, porque era uma seleção, cada um gravou um, eram 12 hinos num LP. Aí o Senhor usou um vaso e disse, eu não te chamei para isso. Eu te chamei para a minha palavra. Glória a Deus. Pensa que eu dei glória a Deus? Não, irmão, não dei glória a Deus não. Você pensou que eu dei um glória a Deus desse aí? Você pensou que eu fiquei sorrindo? Eu fiquei foi triste, porque o meu propósito não era o propósito de Deus. E o propósito de Deus não era o meu. Nós estávamos em conflito. Na verdade, o errado era eu. Porque eu queria uma coisa, mas Deus lá já tinha o plano traçado, já estava escrita a minha história. Ele não queria eu no meio desse cantor ganhando dinheiro, saindo fora da palavra. Ele queria eu falando da palavra para as almas que estão necessitadas. Amém. Se o irmão tiver gosto, tiver prazer e disser assim, Senhor, hoje põe uma pessoa no meu caminho, eu vou dar uma volta, se eu vou ali no mercado, vou andar um pouco, põe alguém necessitado no meu caminho. Eu quero falar, eu quero dizer para ele, Jesus te ama, Ele quer te dar o perdão. Não é? Aí Deus começa a caminhar conosco, né? Vai nos levar daqui a pouco, vem uma pessoa. E assim Deus faz a obra. Então, irmãos, com o passar dos anos, não é? Depois que esfriei bastante a respeito de música, de instrumento, não é? Eu passei, então, durante aquele período, a perceber, a contar meus dias, que Deus colocava muitas pessoas no meu caminho para eu evangelizar. No quartel, depois do quartel, trabalhando na rua. Aí eu entendi que aquela profecia veio de Deus. Eu não te chamei para isso. Eu te chamei para a minha palavra. E o que é que Deus tem te chamado? Será que o irmão ou a irmã não precisa de ouvir isso? Eu não te chamei para isso. Eu te chamei para a minha palavra. Aleluia. Às vezes, irmão, nós insistimos em muitas coisas que Deus diz. Eu não te chamei para isso. Eu vou te contar outra coisa, irmão. Vou contar para vocês outra coisa que eu já contei. Eu vou contar de novo porque está dentro do assunto. Lembra que na minha casa eu falei para vocês, em tempos passados, meus filhos eram pequenos.
Eu tinha lá um monte de alto-falante para consertar, eu consertava o falante, ferro de passar, ventilador, bomba, e eu estava me envolvendo nessas coisas. Eu era os 7 instrumentos, né? Eu era a ferramenta lá, o trabalhador da Humania, como é que é o nome? Eu era o quebra-galho da Humania, que é o filmezinho que tem lá da Isabel, né? Então, todo mundo chegava lá em casa. Quando não era isso, era coisa de madeira. E eu comecei a perceber que parecia que eu estava ajudando, parecia que eu estava agradando a Deus, parecia, mas eu não estava. Aí Deus não me repreendeu assim, mas me fez ver que aquilo estava me atolando, estava me embaraçando. Porque aquele que se alista para a guerra não se embaraça com o negócio dessa vida. Porque existem coisas materiais que é para te embaraçar. Você perde o tempo, você não é mais aquela pessoa, você não evangeliza, você não prega, você não ora, você não jejua, você fica morto, você fica neutralizado. Ao mesmo passo, Satanás vai te cercando de certas coisas, né, nos cuidados da vida. Então nós temos que contar os nossos dias, nós temos que perceber e receber a repreensão do Senhor para termos freio, para apertar no freio e o carro parar, não é? E é muito bom quando o carro tem um freio bom, né? Para rapidinho, né? Não é? Eu estou dando glória a Deus, porque realmente esse carro nosso aqui tem um freio muito bom. Eu nunca tinha experimentado. Realmente, depois que você experimenta, você não quer outro freio, senão esse freio, não é? Que vem nesse carro, que é o freio ABS, é isso mesmo? Freio ABS, não é? Um freio muito bom. Então, eu faço muitas comparações das coisas da vida, né, irmão? Então, o freio muito bom é aquele irmão que tem um coração pronto para atender a voz do Espírito. Porque você está com aquela vontade muito forte, não é? Aquela ansiedade, aquela alegria de fazer algo, mas o Senhor não quer. Então, você conversa com o Senhor e Ele vai colocar o freio. Agora, o pior é aquele irmão que precisa de cabresto, né? E o outro freio, aquele cabresto e aquele outro freio. Lembra disso? Não lembra, não? Você não lembra, não? Salmo, não sejais como o cavalo que precisa de cabresto e freio. Aí já é outro freio. Aí é aflição. Que às vezes Deus, para parar o teu ímpeto, Ele te põe uma doença, uma coisa, você não passa. Vai para a cama, vai para o leito. Você está muito ativado nas coisas materiais. Não quer me dar ouvido? Leito. Pá! Estou aqui, estou todo travado, estou com dor aqui. Por quê? Não renunciou à vontade própria. Então, às vezes, é necessário Deus fazer isto. Isso no caso da rebeldia. Davi disse que o seu motor tornou-se sequidão de estio, né? E seus ossos estavam se secando por causa do pecado que ele cometeu e não confessava, né? Aí, coisa e tal, ele vai falando. Aí depois vem o Senhor falando: não sejais como o cavalo. Por que ser como o cavalo? Porque ele não tem entendimento, ele vai para frente. Então você precisa colocar cabresto e freio. Bota o cabresto e o freio, para poder não se atirar e não te jogar. Então, nós não precisamos disso, claro, se dermos ouvido à repreensão da vida, né? Como está escrito aqui, né? Aleluia. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. Então, está aí a palavra do Senhor. Deus assim fortaleça os irmãos, dê sabedoria, e os irmãos prestem atenção a cada dia. Não se preocupe com o de amanhã. Preste atenção nos dias de hoje, o de ontem, o que ocorreu, o que não foi bom, como você foi bem, o que você não foi bom. Aceite as repreensões e leia a Escritura. O Senhor vai te repreender, Ele vai te falar, Ele vai te orientar, Ele vai te exortar, Ele vai te caminhar, também vai te confortar. É claro que o Senhor, Ele não é um ser zangado continuamente, Ele é um Deus de amor, mas Ele vai dizer para você: olha, você não agiu corretamente, você zombou ontem. Como é que depois você foi orar a mim, depois de ter rido da pessoa, ter zombado, como é que você queria que eu te respondesse? Mas como eu vou saber isso? Leia as Escrituras. Provérbio mesmo é um livro muito instrutivo. Aquele que escarnece do pobre e insulta a Deus que o criou, está escrito nesse livro. Então, quando os irmãos aprendem a palavra, os irmãos têm uma facilidade muito grande de ser abençoado, porque os irmãos vão estar sempre corrigindo-se a si mesmo, lembrando das Escrituras e aplicando no seu dia a dia. Poxa, a palavra de Deus diz para eu não ficar com ódio, com mágoa no coração por causa da afronta que a pessoa me fez. Eu tenho que orar pelo meu inimigo.
Eu tenho que orar por ele, para Deus salvá-lo, tirar a maldade do seu coração, tirar aquele ímpeto e desvaziar essa coisa ruim no meu coração. Porque agora, depois que eu fui ofendido, eu estou com a ofensa aqui guardada. E eu tenho aprendido que essa é a função do diabo, ofender para a pessoa ficar contaminada no coração. Então é assim que nós vamos apreciando, contando dia a dia, como é que aconteceu, como é que deve ser, não guardar nada no coração. E, bom, Senhor, me ajuda, hoje meu dia não está bom, já amanheci mal, estou mal-humorado. Senhor, você está prestando atenção no seu dia, tu está prestando atenção no que está ocorrendo, tu já começa a orar: Senhor, tem alguma coisa estranha, Senhor, me ajuda, por favor. Aí, você sabendo que o dia está estranho, você já vai ter mais cautela. Você está contando o seu dia, você está prestando atenção no seu dia. Então você está adquirindo um coração sábio. Você está contando as coisas que estão acontecendo, as boas, as ruins. Bom, o dia hoje está meio estranho. Tem dia que eu estou dirigindo, irmão, eu sinto os demônios nos motoristas, e eu saio daqui, daqui a pouco eu saio para sair de um, daqui a pouco um talento, outro, meu Deus, está repreendido em nome de Jesus. Hoje a coisa está estranha. Senhor, tem misericórdia de nós. Começa a clamar. Quando você percebe que tem alguma coisa estranha, você já começa a clamar. Não passa desapercebido. Nós estamos em lutas constantes. E também desfrutamos da alegria e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos os dias, você conta, você observa. Começou de manhã o seu dia, não é? Ou então, sabe aquele dia que você amanhece alegre? Não deixa essa alegria passar para cá, não. Alegra-te no Senhor. Alegrai-vos justo no Senhor. Não deixa ele passar para a carne, não, porque aí passa para a carne, aí daqui a pouco começa com graça com outras pessoas, aí começa Satanás a armar o laço. Aí o fim da alegria, diz o provérbio, o fim da alegria é triste. Mas que alegria é essa que o seu fim é triste? É a alegria carnal. Sabe quando Deus te faz uma bênção, você se alegra? Alegra no Senhor. Louva o Senhor, conta para as pessoas: olha, o Senhor tem feito uma maravilha na minha vida, não é? Agora não é sair dando pulo na carne, e daqui a pouco aquela alegria passa para a carne, e você transmite essa alegria carnal para os outros, o Espírito já saiu fora. Aí você esquece o irmão, esquece a irmã, esquece de dar honra ao Senhor, de dizer que foi o Senhor que Ele fez maravilha, porque quando você começa a testificar do Senhor, Ele se faz presente. Olha, irmãos, uma maravilha. A minha esposa falou assim: volta radiante com o carro. Opa, onde você viu isso? Não, eu não. Dei glória, agradeci o Senhor, porque ela entendeu que eu queria um carro, né, com as características que tem isso aí. Eu falei assim: não, dou glória a Deus, porque realmente eu precisava de uma ferramenta. Porque, irmãos, quando você começa a sair, ir para longe, e você sente a necessidade que os carros não correspondem, é igual uma ferramenta. Eu vou comprar uma ferramenta para furar várias paredes, vários furos. Eu não vou comprar uma furadeira hobby que às vezes vocês têm em casa, que não aguenta. Eu não vou comprar uma profissional. Poxa, mas só pensa em coisa cara? Não é coisa cara não, aquilo resolve o problema. Aí tu compra pequenininho, faz 100 furos, está esquentando, já está roendo, e não, ela não é igual. Então, de acordo, né, o trabalho tem que ser de acordo, né, ou seja, a ferramenta de acordo com o trabalho de acordo com a ferramenta. Você tem um trabalho X, você precisa de uma ferramenta X. Se você tem uma ferramenta X, Deus vai te dar um trabalho também X, né? Então, irmãos, nós temos muitas ferramentas boas aqui, e a nossa alegria é no Senhor, né? Alegrai no Senhor. Eu tenho dado glória a Deus, sim, né? No meu coração, não vou dizer que eu não estou alegre assim, eu estou alegre com o Senhor. Não sai daí contando para ninguém: para meu novo carro. Não, eu estou alegre com o Senhor. Falei: Senhor, obrigado, Senhor. Era o que estava precisando mesmo. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Para que a alegria não passa para a carne e o diabo venha te afligir. Sabe por que o diabo aflige? É uma coisa muito automática. Poxa, irmão, uma coisa atrás da outra. Mas é coisa de Deus. Presta bem atenção. É algo automático. Quando o irmão está no Senhor se alegrando, Satanás não tem brecha. Mas quando você se alegra na carne, ou qualquer coisa passa para a carne, a proteção divina sai e fica a brecha para os demônios te afligir. Aí ele toca no que você está gostando, toca naquilo que você está alegre demais, ele vai mexendo para te entristecer. E o Senhor, por sua vez, ele fica parado, olhando, até que você volte a louvá-lo, a bendizer a Ele, e não colocar no coração aquelas coisas. Aí ele se faz presente novamente.
Isso pode ocorrer várias vezes, durante o dia, durante a semana, durante os meses, durante os anos. Isso pode ocorrer, por quê? A Escritura diz, andai e não... Vamos falar essa palavra no português. Ande na direção e na presença do Espírito Santo. Fazendo isso, você não será escravo da concupiscência da carne. O que Paulo falou se resume nessas palavras. Não se resume, transmitindo de uma maneira mais clara. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, não podemos ser guiados pela concupiscência da carne. Então você não vai padecer, você não vai sofrer, o diabo não vai conseguir meter a cunha dele. Mas se o irmão não anda na direção do Espírito, esse dia não andou, ou amanhã você não vai andar, você vai começar o seu dia, nem ler, nem pensar no Senhor, nem conversar com o Senhor. Irmão, eu já acordo falando com o Senhor. Irmão, é uma coisa assim tão interessante, que a minha mente fica ligada constantemente no Senhor. Eu já acordo pensando, Senhor, eu tenho que orar. Eu falo que vou orar, mas já estou orando, conversando com o Senhor. É algo assim muito interessante. Então, você pode acordar amanhã, hoje já foi o feriado, e amanhã trabalha, já basta botar tudo na cabeça, pronto, já começou o dia pensando nas coisas, ao invés de pegar a palavra, ler o texto, esquecer da pressa e ler o texto. De certo sofrerá severamente aquele que ficar por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. É um conselho, não é? Então, bom, Deus falou comigo isso hoje, 11h15. Eu vou prestar atenção nessa palavra. Alguém pode aparecer para mim hoje. Deus me deu esta palavra, querendo que eu compre no cartão isso ou aquilo. Bom, não posso ser fiador de estranho. Se for para um irmão, eu já tenho que pensar. Bom, se ele não puder pagar, eu pago. Já vou fazer, já pensando nisso. Ou então eu vou dizer, não quero não. Estou cheio de coisa para resolver, não posso. Não quero, não posso. Bom, Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia. Vou pensar na palavra. Pode ter sido que essa mensagem que você tirou do dia, durante o dia, alguém poderá aparecer para te convidar a ajudá-lo. E o Senhor já te alertou. Então, conte o seu dia, de manhã até a hora. Se durante o dia todinho passou, não aconteceu, dê glória a Deus. Mas até a hora de você dormir, fica na vigilância. Né, irmã Marlene? Aí a irmã Marlene teve um sonho, e Deus mostrou. Aí quando foram voltando para casa, graças a Deus, não aconteceu nada. O Ed, o carro bateu no negócio no meio-fio lá. O inimigo é terrível. Então, até chegar em casa, na hora de dormir, na vigilância. Deus falou, é para entrar na oração. Vai ficar só vigiando com os olhos, não. O Senhor falou alguma coisa com vocês na palavra, ou deu algum sonho, o dia vai começar, começa com oração. Seja esperto. Às vezes Deus mostra uma coisa, acontece, por quê? Porque o irmão ou irmã não freou, não buscou, confiou que ia se dar bem, não contou o seu dia. Deus mostrou qualquer coisa em sonho, ou de manhã uma palavra que não foi assim muito boa, não é? Então você começa o seu dia na direção, contando passo a passo as coisas e pedindo ao Senhor, Senhor, livra-me. Se alguém vem ter comigo, Senhor, querendo qualquer coisa estranha, Senhor, livra-me, por favor. Quem pode, Senhor? Fala assim com o Senhor, Senhor, quem pode se livrar, Senhor? O Senhor me avisa. Mas se o Senhor não quiser me livrar, eu vou cair, Senhor, no laço. Tem misericórdia, meu Pai, por favor. Me ajuda, por favor. Eu faço assim, eu falo com o Senhor assim. Aí o Senhor usa de misericórdia, não é? Já houve caso de eu me revelar algo, vinha um indivíduo querer fazer qualquer coisa, né? E eu ali tratei com moderação, lembrando que Deus me revelou, terminou, não é? Passou o dia, o Senhor, muito obrigado. Assim como o Senhor me falou, assim sucedeu, porém o Senhor não deixou eu cair no laço. Obrigado, Senhor. Só tenho que agradecer, como dizia aquele irmão Cosme, né? Então, irmãos, está aí uma palavra do Senhor tão boa, né? Aqueles que querem a vida, né, devem guardar a repreensão do Senhor, né? Mas aqueles que deixam a repreensão vão errar, né? Se você quer acertar, se o irmão quer acertar, guarde a repreensão, os conselhos, né? Aqui a igreja é uma escola. Você sabe que eu não prego para cair fogo do céu, eu prego como Deus tem me ensinado, como se estivesse num colégio, e os irmãos saem daqui com a sua matéria para fazer o dever em casa. Então amanhã, não é? Quinta, sexta, até sábado durante o dia vocês vão fazer dever. E
Veja se tirem notas boas. Observem. Procurem estar sempre atentos. Não é? Comece o dia na presença do Senhor, na alegria, confiando nele, não confiem em vocês mesmos. Vão fazer uma obra? Vão em algum lugar? Vão dirigir? Vão costurar? Confia no Senhor. Não é? Senhor, abençoa, Pai, nosso trabalho, tua mão esteja estendida, seja conosco, não deixa que eu venha me machucar, Senhor, algum objeto aqui venha me perfurar, tem misericórdia, Senhor. Sei que o Senhor não gosta dessa matéria, que isso aqui vai ser desfeito, mas o Senhor fez para a gente viver aqui, Senhor, e nós precisamos dela. Tenha compaixão, não é? E assim nós vamos orando, conversando com o Pai, e Ele vai vendo que você está falando coisas certas, né? E Ele percebe isso. O que você está falando, você está de acordo com o coração, na mente, não é? Se está de acordo com a palavra, se é justa a tua oração, se é uma oração meio avançada ou meio atrasada, viu? Então a oração tem que estar sempre de acordo também com a palavra, sempre no freio, sempre freando, não é? Nada pedindo coisas egoisticamente, mas sempre assim, Pai, seja feita a tua vontade. Se isso não for do teu plano, Senhor, me ajuda a aceitar a tua vontade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia.